Alô amigos, aqui estamos prontos para o quarto vídeo. Aqui é Rui Martins. Alguns de vocês conheciam minha voz porque fui correspondente durante anos da CBN, na época do Heródoto Barbeiro, e outros me conhecem de textos publicados no jornal O Estado de São Paulo, do qual fui correspondente também, e em Genebra, inclusive, ou nos festivais, e atualmente publico meus textos no Observatório da Imprensa, no Direto da Redação ou no blog Náufrago da Utopia. O tema de hoje é importante, pois se trata do preenchimento de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E o presidente Bolsonaro prometeu ou disse que vai colocar nessa vaga um jurista pastor ou um pastor jurista tremendamente evangélico. Mas se ele é tremendamente evangélico, o que é que faz em companhia da família Bolsonaro e seus cupinchas que não são cristãos? Já começa aí. Criou-se um novo evangelho, o evangelho bolsonariano ou bolsonarista, com a Bíblia e os salmos e hinos adaptados ao novo credo do Messias, o Messias aí batizado no Jordão. Mas vamos lá. Quem é ele? Quem vai defender os evangélicos no STF, no Supremo Tribunal Federal? Ele não é apenas bem educado. Tem cara de bonzinho, voz mansa, usa óculos como eu e parece ser temente a Deus mesmo porque é pastor. Bom, nem todo pastor tem voz mansa. Preciso sempre baixar o volume do computador ou do celular quando entro daqueles fake news do pastor Silas Malafaia. Ao que parece, ele é conselheiro espiritual ou político do presidente Bolsonaro, que até hoje não se sabe se é católico, espírita, evangélico ou qualquer coisa. Sabe-se apenas que ele se batizou no Rio Jordão como o Messias. Seus seguidores queixam-se de que estão querendo crucificá-lo. Aquelas fotos que apareceram no hospital já eram para fazer alguma semelhança com o Messias depois de ter sido crucificado, cumprindo as profecias bíblicas. Se acontecer de crucificarem o presidente, vai ficar difícil para ele ressuscitar no terceiro dia as mais de 550 mil pessoas que morreram pelo coronavírus. Não? Mas voltemos ao pastor de ovelhas, dóceis, as dóceis ovelhas e fiéis seguidoras do presidente Bolsonaro, chamadas irreverentemente de gado pelo ex-ministro Ricardo Salles, atualmente na moita, acusado de exportação ilegal de madeira e responsável por um recorde digno do Livro Mundial de Recordes, incentivou o desmatamento de 1/3 das árvores do Pantanal e deflorou com incêndios e serras a floresta amazônica. Morreram também indígenas, para que tantas terras, como ele diz, para tão poucos índios. Mas como ainda são índios pagãos, não convertidos, não são evangélicos, e também não tem nem registro no cartório, fica por isso mesmo. Voltemos ao pastor. Na verdade, um pastor nas horas vagas, porque como advogado-geral da União, não tem tempo e nem disponibilidade para pregar a boa palavra toda quarta e todo domingo. Pastor presbiteriano, mas não formado em teologia pelo tradicional Seminário Presbiteriano de Campinas, criado pelo missionário americano Ashbel Green Simonton. Se não me engano, em 1859. Não, foi em 1888. Em 1859 chegou esse missionário. Também pelas mesmas razões não poderia frequentar um seminário. Seu curso de 3 anos foi online. Então, um pastor online. No Seminário Teológico Sul-Americano de Londrina.
não denominacional, quer dizer que pode ser presbiteriano, metodista, episcopal, pode fazer esse curso online e aprender a pregar a boa palavra. Reconhecido pelo MEC, esse seminário passou a ser Faculdade Teológica Sul-Americana. Interessante, né? O interesse dos Estados Unidos mandarem universidades para o Brasil. A sigla dessa faculdade é Preparando Vidas para Servir o Reino de Deus. Ela foi inspirada na Fuller School of Mission and Theology de Pasadena, na Califórnia, criada por batistas congregacionais, por batistas e por congregacionais. A posição teológica dessa faculdade, dessa universidade Fuller, é fundamentalista, conservadora, baseada exclusivamente na Bíblia. Tudo se baseia nas questões espirituais do cristianismo evangélico. Nada a ver com correntes sociais, nada a ver com essas correntes interessadas em propor uma leitura social do cristianismo ou do evangelho dentro da realidade atual do mundo. O objetivo é, portanto, promover a conversão das pessoas, no caso os sul-americanos, ao evangelho cristão, à vida cristã, à espera do reino de Deus. Em outras palavras, nada a ver com as preocupações terrenas atuais. Alguém diria, pura alienação. Deixemos de lado, por enquanto, o pastor, para vermos como tem sido o cristianismo evangélico no Brasil. Em outros textos, aqui mesmo no Observatório, já tratamos da posição autoritária da Igreja Presbiteriana do Brasil e sua cumplicidade, na época do pastor Boanerges Ribeiro, com o aparelho ditatorial militar, depois do golpe de 64. Ao contrário, a Igreja Católica tinha, paralelamente ao cristianismo ortodoxo e majoritário nas igrejas, uma visão de conquistas sociais com a sua teologia da libertação. O protestantismo inventou a teologia da prosperidade. Teologia da libertação, ação popular e suas comunidades eclesiais de base. Consultando uma tese acadêmica, descobri que a denominação Assembleia de Deus teve mesmo um herói na luta pela reforma agrária no Brasil, contra as práticas latifundiárias no estado do Maranhão. Um professor de escola dominical e auxiliar do pastor na igreja dele, se tornou militante político contra a ditadura, naqueles anos terríveis. Manuel da Conceição, posteriormente exilado na Europa. Em todo caso, agindo como um bloco, as igrejas presbiterianas, Assembleia de Deus, Metodista e Batista não foram contra o golpe, mas tomaram uma posição oficial em favor da ditadura militar, mesmo na fase de maior repressão. A Assembleia de Deus pregava principalmente contra o comunismo e criticava a teologia da libertação. Antes do golpe e na época da discussão da reforma agrária, onde se destacava Francisco Julião, alguns de vocês lembram dele, outros já ouviram falar, na luta pela terra, houve a Conferência Evangélica do Brasil, promovendo diversos encontros, todos com o apoio internacional do Conselho Mundial de Igrejas. Em 1962, os presbiterianos promoveram uma Conferência do Nordeste, com o título Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, na qual se destacaram João Del Nero, Jorge César Mota, Valdo César, João Dias de Araújo e Ricardo Shaw. João Dias de Araújo era professor no Seminário Presbiteriano do Recife e, numa entrevista, se manifestou a favor da participação dos evangélicos nos movimentos sociais, nos sindicatos, nos partidos políticos e que deveriam tomar parte no processo revolucionário para a transformação do Brasil em bases democráticas cristãs. Mas o clima começou a mudar já em 63,
com a reação dos líderes presbiterianos conservadores. Um deles, que estivera na Conferência do Nordeste, afirmou no 4º Congresso da Mocidade Presbiteriana, ao ser perguntado sobre como deveria agir o jovem presbiteriano, que o jovem deveria se opor ao materialismo, resistindo por meio da fé à influência de professores incrédulos. As reformas de base mais necessárias no Brasil, segundo ele, eram a do coração e do caráter. Essa reforma de base que ele acreditava. E o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente afirmava na mesma época que a solução para os problemas brasileiros não estava nem na direita nem na esquerda. Era a solução em Cristo. A solução era Cristo. Atualmente diriam, nem a direita nem a esquerda, é o centrão. De uma maneira, o avanço evangélico na interpretação dos problemas sociais brasileiros foi interrompido com o golpe de 64, sucedendo-se demissões de pastores, denúncias, prisões e mortes de membros de igrejas também. Extirpada a preocupação social de dentro das igrejas evangélicas durante o longo período da ditadura, até hoje não houve nem tempo, nem condições para se recuperar essa visão social das igrejas do Brasil. Foi essa situação doutrinária fundamentalista e conservadora a causa principalmente dos evangélicos terem se atrelado ao candidato à presidência Jair Bolsonaro. Apesar de seu programa de extrema-direita, ou que atualmente se diz nazifascista, e de suas declarações em contradição com o credo evangélico. O tema é longo, mas importante, e merece ser retomado aqui. Mas, por enquanto, não podemos, porque vamos falar do pastor tremendamente evangélico. Enfim, vamos retomar ao tema do pastor. André Mendonça, candidato ao Supremo Tribunal Federal e em campanha junto aos senadores. Seria aceitável sua candidatura no Estado laico ao testemunhar sua profunda e singela crença evangélica aos repórteres da UOL no ano passado, dizendo: creio em Jesus, ele me salvou. E eu pergunto, salvou do quê? Do inferno? Com uma formação teológica fundamentalista e conservadora e uma profunda fé, mesmo um tanto pueril, se torna difícil entender, pois é também advogado e jurista, ter aceitado apoiar Bolsonaro. Aquilo que eu falei no começo, se ele é cristão, se ele é evangélico, se ele tem fé, como é que apoia Bolsonaro nas eleições, quando o atual presidente já fazia declarações incompatíveis com o credo cristão? Não tem nada a ver Bolsonaro com a Bíblia. Qualquer pessoa inteligente e com curso médio teria percebido se tratar de um candidato de extrema-direita. Ora, Mendonça, quem sabe porque queria outra coisa, não viu. Inocente, ele é jurista, não entendeu o que ele leu do programa do Bolsonaro. Se apoiou, foi por ter visualizado provavelmente alguma vantagem. Se não era pessoal, para os evangélicos. E essa vantagem é feia, né? Ele tem ministérios, os evangélicos estão aí no governo Bolsonaro. A função de um ministro do Supremo Tribunal Federal implica em decisões envolvendo questões definidas pela religião ou pelos dogmas da fé. É possível se imaginar que ele possa decidir deixando de lado suas convicções evangélicas, como ele tem dito atualmente: para mim é a Constituição e não a Bíblia. Não, mas peraí, então ele não é evangélico? Se ele diz que ele é muito evangélico, como é que ele pode dizer que a Constituição está antes da Bíblia? Um evangélico acha que a Bíblia é sempre na frente. Não adianta querer, engana que eu gosto, isso daí não pega não. E como é que ele vai reagir diante de convicções, com as suas convicções evangélicas, que envolvem, por exemplo, questões que envolvem aborto, homossexualidade
e o interesse das igrejas fechar, já agiu ter que fechar no domingo por causa do coronavírus, né? Não, porque ele é fervente devoto, não irá nenhuma maneira trair os preceitos bíblicos divinos em favor de um estado temporal. Conversa mole. Enfim, pesam também contra ele suas decisões de aplicar a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da época de 64, da ditadura, e ele aplicou para agradar o seu chefe, o Bolsonaro, começou a fazer processos contra jornalistas que tinham criticado o presidente, passando por cima da lei da liberdade de expressão num regime democrático. Agiu como um pastor conservador e fundamentalista, defendendo seu presidente como defende Deus. Em todo caso, o clima atual nada favorável a Bolsonaro, mesmo com mudança de ministério, irá influir no voto dos senadores. A visível fidelidade ao presidente poderá agora ser fatal a André Mendonça. Se você chegou até aqui, é porque gostou, né? Então, pedido, antes de sair, clique em curtir. Se não gostou, clique que não gostou. É importante para podermos continuar o seu apoio. E se não for pedir demais, se registre. Porque poderá saber assim, toda vez que eu lançar um novo vídeo, automaticamente o YouTube vai alertá-lo que entrou um novo vídeo do jornalista Rui Martins. E vamos defender o Estado laico. Grande abraço.